Olá, meus amores! A nossa aula desta semana será sobre elementos da narrativa. Nós vamos conhecer todos os elementos pertencentes à narrativa. Primeiro, nós temos o enredo. O que é o enredo? O enredo é o elemento fundamental para a narrativa. Trata-se de um conjunto de fatos que acontecem na narrativa e eles estão ligados entre si, não é? E que contam as ações das personagens, e ele está dividido em algumas partes. Situação inicial, que é a introdução, o conflito, que é a complicação, o clímax e o desfecho, que é a conclusão do enredo da narrativa. A situação inicial. O autor, ele apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço. Geralmente, isso acontece logo na introdução. Depois, nós vemos o conflito. É aquele acontecimento que é responsável por modificar a situação inicial dos personagens. Ele exige algum tipo de ação. No conflito, deixa as pessoas mais ligadas na narrativa, ficam ansiosas querendo saber o que vai acontecer. E depois nós vemos o quê? O clímax. O que é o clímax? O clímax são as ações dos personagens. A narrativa é levada a um ponto de alta tensão, de emoção, não é? É uma espécie de encruzilhada literária. É aquela que exige uma decisão, o desfecho. E o que é o desfecho? O desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para aquela conclusão, para a conclusão da narrativa. E o espaço de uma narrativa? O espaço é o lugar em que acontece a narrativa, não é? Ele é importante não só para situar o leitor, não é? Quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens. O espaço onde as pessoas vivem interfere na sua aparência, vestimenta, nos costumes, oportunidades, atividades e até mesmo sua personalidade. É o espaço, o ambiente em que define o personagem, quem ele é, como vai se apresentar. E o tempo? O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em dois tipos. Cronológico é o tempo, não é, que está relacionado às horas, anos, tudo de maneira cronológica, aos dias. E o psicológico? O psicológico está relacionado com as lembranças das personagens, aos sentimentos vividos pelos personagens, não é, no passado, aquilo que ele, as emoções, aquelas lembranças em que ele viveu, o que eles viveram. E também temos como elemento da narrativa o narrador. Ou seja, é quem conta a história. Ele pode relatar os fatos a partir de perspectivas diferentes, o que pode transformá-lo em um narrador observador ou um narrador onisciente. Tipos de narrador: observador, personagem e onisciente. Narrador observador não participa da história. Ele observa a situação de fora da história. Personagem é aquele que participa da história. O texto é sempre escrito em primeira pessoa. Então é narrador, personagem. Onisciente é aquele narrador
que não participa da história, mas sabe de todos os fatos. Ele narra até os sentimentos dos personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. Por conhecer muito os personagens, ele relata os pensamentos, os sentimentos, as ideias, as atitudes, e ele pode opinar também sobre tais comportamentos ao longo da narrativa. Personagens são os seres reais ou fictícios que participam da história. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um ser mitológico ou fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. Na narrativa, temos os tipos de personagens. Quais são? Os protagonistas, antagonistas e secundários. Os protagonistas são aqueles em destaques na narrativa. Eles ocupam o lugar principal na narrativa. Antagonistas são os adversários dos protagonistas, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito. E por último, temos os secundários. Os secundários são personagens menos importantes na história, mas que de alguma forma eles contribuem para a sequência dos fatos do enredo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre elementos da narrativa. Prestem bastante atenção. Se tiverem alguma dúvida, passe a videoaula novamente ou me procurem durante a semana, deixem algum comentário aí abaixo do vídeo e até a próxima.